Eu pergunto a você, quanto tempo faz que você não faz a aferição da pressão? Nossa, Maria. Vê quanto é que tá a sua pressão, se tá mais baixa, se tá mais alta. Você sabe de quanto em quanto tempo você tem que verificar? Olha, hoje no quadro Saúde Agora, com oferecimento do Hospital Unimed, o cardiologista, Dr. Ulisses, vai dar uma aula pra gente explicando tudo direitinho pra você. E, gente, é uma aula pra todo mundo, viu? Pra todas as idades. Então, senta aí a família toda pra ver essa aula do Dr. Ulisses. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Ulisses Lima Gomes, ele que é cardiologista. Doutor, hoje nós falaremos de um tema muito importante, que aliás estamos ainda no mês de maio, que é justamente o mês para celebrar e conscientizar a população a respeito da hipertensão. Tudo bem, doutor Ulisses? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, né? É importante a gente ter esses momentos para poder falar um pouco sobre essas coisas que são tão importantes, as doenças, inclusive a hipertensão, né? Passar um pouquinho de informação, que eu acho que eu costumo dizer que a gente trata melhor daquilo que a gente conhece. Sim. Então eu agradeço você, Maria, agradeço a presença de vocês e espero que possa ser um bate-papo bem informativo. É isso, doutor. Olha, a gente que agradece muito, né? A hipertensão é um problema que atinge muitas pessoas, né, doutor? E justamente esse mês de maio, como a gente iniciou falando, é um mês que as pessoas possam ter um pouco mais de conscientização, né? Um mês de celebração, né? Para que as pessoas possam sim procurar a saber, porque ela também é uma doença silenciosa, doutor Ulisses. É isso, eu acho que datas como essa, elas são importantes, né? Para a gente parar um pouquinho e pensar em doenças, em temas relevantes como a hipertensão. É uma doença grave, né? Mas que a gente está perdendo esse jogo para a hipertensão. A gente está diagnosticando muito pouco e também está controlando muito mal. Só para a gente ter uma ideia, um quarto das mulheres adultas, 4 em cada 10 homens adultos, e acima dos 50 anos, mais ou menos os estudos falam em 50% das pessoas têm pressão alta. Então, assim, aí vem um número assustador. Então, a gente sabe de tudo isso, mas apenas 1 em cada 5 dessas pessoas estão bem controladas. Isso muito em função da hipertensão, como você disse, ser uma doença silenciosa, né? A gente fala que ela é traiçoeira, porque as pessoas não sentem nada, elas acabam deixando para lá. Por falta de informação, né? Então, às vezes, pela falta de informação, a gente faz pouco diagnóstico, porque a pessoa não sente nada, e ao mesmo tempo, depois que começa a controlar a hipertensão, também por não sentir nada, a pessoa deixa para lá se não houver informação. Então, para inverter esse jogo, não tem outra forma. Datas como essa do Dia Mundial da Hipertensão, esse bate-papo que a gente está fazendo, a informação é fundamental para que a gente modifique isso, né? Que a gente vire esse jogo. Perfeito. Doutor Ulisses, eu queria a oportunidade aqui, né, da aula que o senhor vai nos dar hoje, para a gente começar esse bate-papo, o senhor explicando, então, o que é a hipertensão, né, e por que ela é uma doença tão grave. Então, acho que antes de falar sobre hipertensão, o que é a hipertensão arterial, falar um pouquinho o que é pressão arterial, né? Para o sangue circular no nosso organismo, precisa haver uma pressão. Então, aquela pressão, quando a bomba que a gente tem, que é o coração, quando ele se contrai, essa força do sangue saindo do coração, essa pressão do sangue que sai do coração, a gente chama de pressão sistólica, é a pressão máxima. No 12/8, né, no 120/80 é o 120. Aquela pressão que faz o sangue retornar para o coração é a pressão diastólica, é a pressão do sangue que vai encher o coração de novo. Então, seria 80 milímetros de mercúrio. Quando a gente tem elevações persistentes da pressão arterial, acima de 140 na pressão sistólica e acima de 90 na pressão diastólica, a gente caracteriza como hipertensão arterial, tá? O diagnóstico é muito simples
e aí a gente gera na gente uma angústia de que por que a gente está fazendo tão pouco diagnóstico. 2 medidas feitas em situações diferentes, em dias diferentes, da forma correta, né? Com o aparelho correto, no consultório, parou 5 minutos antes de medir, a bexiga tem que estar vazia e por aí vai. Então as medidas têm que ser feitas de forma adequada. Em dias diferentes, 2 ou mais medidas que estejam acima de 140 da pressão sistólica e ou a pressão diastólica acima de 90, a gente caracteriza como hipertensão. Então você vê que é muito simples o diagnóstico. E aí eu voltando, como a pessoa na maioria das vezes não sente nada, ela acaba não procurando o médico, não mede a sua pressão e acaba não sabendo que tem pressão alta. Então a hipertensão é uma doença crônica, ela é multifatorial, então não tem uma coisa só que faz a gente ter pressão, pode fazer a gente ter pressão alta. Na maioria das vezes ela tem uma ligação íntima aí com a família. Então se eu tenho pai, principalmente pai e mãe que têm hipertensão, eu tenho uma chance maior de ter hipertensão. Não é porque eu tenho pai e mãe com hipertensão que eu necessariamente vá ter pressão alta, mas eu preciso ficar mais atento. A prevalência aumenta com a idade, isso é outra coisa muito importante. As pessoas costumam vir ao consultório e falar: doutor, meu pai agora tem pressão alta, mas ele tem 80 anos. Então, assim, a prevalência realmente aumenta com a idade. Mas a hipertensão pode surgir na criança, no jovem ou no idoso. Então, a partir dos 50 anos, principalmente a partir dos 65 anos, a prevalência é maior. O que não significa que todo idoso vai ter e a criança não vai ter nunca. Outra coisa muito importante é que não tem cura, tem controle. Então, começou a tomar o remédio, às vezes as pessoas precisam, tem gente que não precisa tomar necessariamente o remédio, mas começou a tomar o remédio. Se ela não tem esse tipo de informação, eu faria a mesma coisa. Eu não sinto nada. Eu começo a tratar, a minha pressão normaliza, o que eu faço? Eu paro o remédio. Então, assim, é muito importante a gente saber, discutir bastante sobre isso, tanto para melhorar o diagnóstico, quanto para a gente tratar melhor as pessoas também. Doutor, agora, o senhor deu um dado, né, muito alarmante, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente tem uma prática, a maioria da população, né, por exemplo, as mulheres têm o hábito de ir ao ginecologista, né, que é o especialista voltado aí para a parte íntima da mulher, e isso a gente leva para a vida toda, todo ano, né, deve-se ir, fazer os exames ginecológicos. Agora a gente se pergunta, né, no cardiologista, a partir de que idade a pessoa deve ir, com um histórico, como o senhor disse, já é bom que se leve a criança, desde que certa idade a gente precisa começar a olhar para o nosso coração. Eu costumo dizer que não existe idade, nem para ir ao cardiologista, nem para fazer as suas consultas rotineiras ao médico. Se a gente pensar na hipertensão, que é uma doença que, na imensa maioria das vezes, ela não dá sintoma, só tem um jeito da gente saber, que é medindo a pressão, não necessariamente, né, não é óbvio, não só no consultório médico, mas quando você faz as suas consultas de rotina, então a criança, a partir de 1 ano de idade, ela vai lá no pediatra. O pediatra já deveria medir a pressão daquela criança. Então não tem uma idade para a gente procurar. Quando a gente tem alguma coisa que nos alarmou, mais ainda que a gente deva procurar, né, o médico. Mas não necessariamente a gente precisa sentir alguma coisa ou deva sentir alguma coisa para procurar o atendimento médico. Doutor Ulisses, agora, além, né, das aferições, né, que podem ser realizadas no consultório, como o senhor disse, né, para justamente diagnosticar uma hipertensão arterial, e assim, eles sempre são necessários? Como é que funciona essa questão, doutor? Então, como eu disse, o diagnóstico é muito simples, né? Então, aquelas 2 medidas feitas em situações diferentes, elas estando acima de 14/9, a gente já caracteriza. Mas nem sempre é assim, né? Existem algumas situações em que realmente a gente precisa, às vezes a gente precisa fazer algum exame. Nós temos 2 exames, um é a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, e o outro é a MAPA, que é a mais conhecida,
que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é aquele que a pessoa vai até o hospital, coloca o aparelho, fica 24 horas com o aparelho medindo, né? Então as pessoas elas até conhecem isso. Mas é importante frisar, existem indicações, protocolos muito precisos para esses exames e indicações. Então, assim, às vezes a pessoa vai ao médico e fala, mas, poxa vida, ele não me pediu exame nenhum e já falou que eu tenho pressão alta. É porque não necessariamente há necessidade, existem indicações para esses exames. Acho que talvez a mais conhecida de todas delas, né, é aquele paciente que ele vem ao consultório, quando ele mede a pressão aqui comigo, a pressão está alta. Sim. E aí ele fala, mas doutor, eu meço minha pressão direto em casa e minha pressão está boa. Isso acontece muito. Exato, chama hipertensão do avental branco. Essa é uma situação em que esses exames que eu falei, eles ajudam muito, tanto no diagnóstico como no prognóstico da doença. Então, existem essas indicações, a hipertensão do avental branco, por exemplo, é uma delas. Doutor, nesse sentido, né, da pessoa fazer esse acompanhamento em casa, quem já tem esse hábito, né, queria que o senhor falasse desses aparelhos que a gente tem disponível. Hoje em dia a gente tem muitos, né, aparelhos disponíveis. Mas, doutor, qual é o aparelho adequado? Qual é o correto para que a pessoa tenha aí uma precisão um pouco mais apurada, né, real, da sua hipertensão? Na verdade, esse hábito ele deveria fazer parte daqueles que têm hipertensão. Então, esse controle é necessário. Obviamente que com o acompanhamento médico, o seu médico vai dizer de quanto em quanto tempo medir, como fazer, se precisa ser mais frequente, dá para deixar um pouquinho mais para distante. Aí o médico mesmo vai falar. Nós temos dois tipos de aparelho hoje. Um é aquele quando a gente vai no consultório médico, que o médico ausculta, né? É aquele que põe um manguito no braço, ausculta e o médico faz lá no consultório. Então existe esse tipo de aparelho. Existe o automático, que a gente chama de oscilométrico. Esse é um aparelho que a diretriz hoje, a gente fala que ela não fala que um é melhor do que o outro. Mas surpreendentemente, eu acho que até para alguns colegas médicos, eles podem ficar surpresos, esses aparelhos, os com manguito, isso é importante dizer, os com manguito no braço, não aqueles de manguito no pulso, porque esses a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia não indica. Ela recomenda aquele de braço, o do braço. Surpreendentemente, como eu estava dizendo, se houver as duas opções, este automático é o que a diretriz fala para a gente utilizar. Então nós temos muitos aparelhos hoje. Inclusive, depois a gente pode disponibilizar um link para as pessoas poderem acessar e elas verificarem as marcas, qual aparelho seria recomendado. A própria diretriz de hipertensão da sociedade, ela recomenda determinados aparelhos, a gente pode até disponibilizar depois. Doutor, agora queria que o senhor falasse um pouco, né, se é possível algum meio da gente prevenir, evitar a hipertensão, aquele combo, né, que a gente está cansado de dizer, alimentação, exercício, né, atividade física, isso pode ajudar a evitar? A pergunta é ótima e é isso mesmo. Então, assim, a gente vai fazer uma prevenção. Dizer que não vai ter pressão alta, mesmo que a gente faça tudo corretamente, talvez não seja o mais indicado a gente falar. Mas tem como a gente minimizar a chance de ter hipertensão ou postergar o seu início, né? Fazendo exatamente o que você estava falando. Então, reduzir o sal da dieta, a gente exagera no sal da dieta. Eu aqui não vou falar em números, quantos gramas de sal, eu acho que se a gente tirar o saleiro da mesa já é um grande avanço. Então, a comida já tem, o alimento já tem sal, a gente já coloca sal na preparação, não há necessidade de ter um saleiro na mesa. Fazer atividade física regularmente. Hoje a gente orienta que a pessoa faça pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana. Pode dividir em 30 minutos de caminhada em 5 vezes. Ou até intercalar 3 vezes de caminhada com 2 dias de exercício de resistência, como musculação, por exemplo. Mas a atividade física, o mais importante, eu sempre falo isso, é que a pessoa goste do que ela está fazendo. Porque tem que ter regularidade. Então,
se a pessoa não gosta do que ela está fazendo, ela inicia e ela para. Então, é fundamental fazer, mas é fundamental fazer aquilo que gosta de fazer. Que seja prazeroso. Exatamente. Nós temos uma coisa que é intimamente relacionada à hipertensão, que é a obesidade. E a obesidade tem aumentado muito. As pessoas estão muito paradas, não fazem exercício, não é uma coisa fácil. Então, as pessoas sempre acham que para eu diminuir a minha pressão arterial, eu preciso perder 10, 20, 30 quilos. E a gente sabe que mínimas perdas, né, de peso já influenciam no controle da pressão. Então, desde das pequenas perdas até as grandes, nós temos, ela influencia no melhor controle pressórico. Então, a pessoa não deve desistir e deve sempre pensar em manter um peso adequado, né? Abuso de álcool, a gente às vezes abusa do álcool, isso também faz a pressão, pode fazer a pressão subir mais. Tabagismo, quem fuma parar. Ou seja, tem uma série de estresse. Então, fazer coisas para... A gente tem possibilidade para diminuir o estresse do dia a dia. Então, a gente acaba vendo que a genética a gente não muda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa, né, que a gente pode mudar. Então, só a genética a gente não muda. O restante todo a gente pode trabalhar para controlar a pressão. Então, dizer que a gente não vai ter, mesmo fazendo tudo isso, não dá para dizer, não dá para afirmar isso. Mas certamente dá para minimizar tanto a chance de ter, quanto minimizar os riscos que a hipertensão pode causar. E essa mudança de hábito, né, doutor, como o senhor disse, não é fácil, é difícil mesmo. A pessoa que é fumante, parar de fumar, né? Mas tudo isso que o senhor falou ajuda num bem-estar total, né, doutor? Eu costumo dizer que a hipertensão, tratar a hipertensão exige disciplina. Disciplina. Não é fácil, claro que não. Não é fácil perder peso. Não é fácil parar de fumar, então não é fácil. Não é fácil adquirir o hábito de fazer atividade física. Muitas vezes a pessoa não gosta, nunca fez, mas a gente precisa começar. Tudo isso tem que começar, né? Não dá para deixar para lá. É fundamental que a pessoa, ela sabendo dos riscos, por isso a informação. Quando a pessoa tem a informação, ela certamente, a partir dali, ela vai se esforçar mais para poder fazer atividade física, parar de fumar e tal. E só é importante a gente dizer, que nós estamos falando isso como se pensando na hipertensão, mas todos esses hábitos, essa mudança do estilo de vida que a gente está falando, independentemente de ter hipertensão ou não, né? As pessoas já deveriam ter o hábito de fazer atividade física, não deveriam fumar e tal, independentemente da pressão alta ou não. E é bem como o senhor disse, né? Inicia devagar, né? Encontra uma atividade. A gente tem tantas opções de atividades físicas, né, disponíveis para você fazer em casa. Hoje em dia, com a internet, a pessoa pode até baixar vídeos tutoriais e fazer, né? Ao ar livre também, nós temos na nossa cidade tantos pontos, né, para fazer atividade física. Então, encontrar, sim, vai aos poucos, vai 2 dias na semana, depois vai aumentando, né, doutor? É assim que se muda um hábito, não tem como, é você trocando uma coisa pela outra. Né? Exatamente, perfeito. Acho que é bem isso, você complementou bem aquilo que a gente estava conversando. Doutor, olha, agora eu quero fazer uma pergunta até um pouco pessoal, mas com certeza muita gente vai estar sendo contemplado, né? No meu caso, normalmente, quando eu verifico a minha pressão, ela está um pouco mais baixa. Normalmente a minha pressão está 10 por 6, 11 por 5, normalmente ela está por aí, né? Quem não tem, né, uma pressão mais definida como alta, ela deve fazer essa verificação de quanto em quanto tempo? Vou pegar primeiro o seu gancho, né? 10 por 6 é sua pressão. Então, na maioria das vezes, não tem como ela ser toda vez que você vai medir vai estar 10 por 6, obviamente que não, né? Não tem como a pressão estar sempre igual, mas na maioria das vezes você mede e está lá 10 por 6. Essa é a sua pressão, não é, isso é importante falar. Isso não é hipotensão, isso não é pressão baixa. Então, assim, em relação de quanto em quanto tempo a gente deve medir, para quem não tem pressão alta ainda, para os normotensos, a gente fala que pelo menos anualmente. Pelo menos uma vez ao ano,
a pressão deve ser medida, tá? Deva ser medida. Para aqueles que já têm pressão alta, aí não, aí já é uma outra situação. Porque, teoricamente, a gente imagina o seguinte, já foi feito esse diagnóstico, já existe um acompanhamento. E aí é o médico no consultório, é o médico que está fazendo o acompanhamento é que vai determinar, como a gente até tinha falado antes, de quanto em quanto tempo deveria medir a pressão. Então, para aquelas pessoas que até 12/8, né, aquele 120/80, estou medindo e está sempre assim, anualmente. Quando passa disso, vai chegando próximo daquele 14/9, do 140/90, às vezes a gente pede para ser de 6 em 6 meses. Mas se medir uma vez ao ano já está bom. Agora, fez diagnóstico de hipertensão, aí o seu médico, no seu acompanhamento, é que vai determinar essa periodicidade, né, do controle da pressão. Doutor Ulisses, a pergunta que não quer calar, hipertensão tem cura? E se a pessoa que é diagnosticada, ela vai ter que tomar medicamento, tomar remédio pelo resto da vida? Então, na maioria das vezes, como eu até no início te falei, a hipertensão ela não tem cura, ela tem controle. Mas é diferente a gente falar de ter cura ou não ter cura e falar em tomar o remédio a vida toda. Porque primeiro a gente precisa, na verdade, saber se a pessoa, que é o paciente, vai precisar inicialmente de remédio. Às vezes não. Tem paciente que vai fazer aquelas medidas, né, aquelas mudanças do estilo de vida e vai controlar a pressão. Então a gente classifica, como é que a gente sabe, como é que a gente vai tratar, que remédio a gente vai usar, né? Então a gente vai classificar o paciente primeiro com os números. Então tem 14/9, 15/10, 16/11. Vocês lembram que quando começou a vacinação, sim, a gente tinha aquela classificação lá para falar, olha, só pode vacinar quem está no estágio 3. Então aquilo é uma classificação de hipertensão. Depois de fazer a classificação baseada na medida da pressão arterial, a gente tem que ver os fatores de risco, quantos fatores de risco tem, se já tem lesão em órgão-alvo, se já tem doença cardiovascular estabelecida, ou seja, a gente vai ver se o risco do paciente é baixo, intermediário ou elevado, ou alto. Sabendo disso, é que o médico aí vai individualizar para aquele paciente se precisa de remédio, se é só mudança do estilo de vida, se inicia só com um remédio, se tem que iniciar já tomando 2 remédios. E o acompanhamento é que vai determinar como vai ficar. Se vai manter pode ser que eu tome um remédio o resto da vida. Pode. Muita gente acha, será que meu remédio ficou fraco? Isso é o acompanhamento que vai dizer, né? Então, às vezes, não vai mudar nunca. Às vezes, aquele único comprimido que se tomava antes vai ter que tomar mais posteriormente. Então, falar em cura, eu acho que até não é a questão, o pensamento da gente tem que ser assim, tratar para viver, né? Não pode ficar pensando em viver para tratar. Então, ao invés de pensar se vai ter cura, se não vai ter cura, é pensar em se cuidar para ter vida normal. Então, se eu precisar tomar remédio a vida inteira, que habitualmente acaba que quem começa a tomar remédio precisa tomar o remédio a vida inteira, é o acompanhamento que vai dizer. Acho que é a melhor forma, né? Não ficar pensando nisso antecipadamente, né? Acompanhando, fazendo as medidas, tomando seu remédio, você vai estar se cuidando para ter vida normal e para minimizar a chance, aí sim, de ter problema lá na frente com as doenças cardiovasculares. Então, é uma doença crônica, como eu disse lá no começo, e que é um grande fator de risco. Então, ela não dá sintoma e também não causa a morte fulminante, né? Mas é um fator de risco, talvez dos mais importantes, talvez não, é dos mais importantes para as principais causas de morte: infarto e acidente vascular encefálico. Então é nisso que a gente tem que focar, né? Mais do que pensar se eu vou ter que tomar o remédio o resto da vida ou não, se eu preciso tomar o remédio, tomar direitinho, com regularidade, consultar o seu médico, para poder ter vida normal.
Doutor, com essa sua explicação fica muito claro o que a gente sempre fala aqui na participação da Unimed, é a questão do atendimento humanizado e individualizado, né, doutor? Eu não posso falar assim, mas a minha vizinha fez tal coisa e melhorou, então vou fazer igual. É justamente isso que a Unimed faz, é tratar cada indivíduo como um ser único, com as suas complexidades, né? E a partir daí, essa avaliação é feita para cada pessoa, né? Sempre individualizado, exatamente isso. E aqui, você citou aí a questão da Unimed, a nossa medicina preventiva, ela está cada vez mais atuante, né? Mais uma, tanto na informação, quanto na sequência do tratamento da hipertensão, né? Prevenção é tudo. Então você vê que desde o início nós estamos aqui falando sobre prevenção, né? E a prevenção, ela se mistura, como a gente também já falou, com o tratamento, né? Às vezes até só aquelas medidas que a gente usava para prevenção, né, as mudanças de estilo de vida, às vezes não vai nem precisar do medicamento. Não dá para prometer isso. Mais uma vez, é individualizado, né? Então, é realmente o acompanhamento no consultório, o acompanhamento na medicina preventiva da Unimed, que vai determinar, né, como que vai ser a sequência aí no tratamento da hipertensão. Doutor, agora falando de vizinhos, né, de trocas de receitas, né, aquelas receitas populares, né, chá de alho, água de berinjela, pepino, chá de pepino, enfim, tem inúmeras receitinhas aí populares que o pessoal fala, não, toma que é baixa, é bom, eu trato assim a minha. Doutor, mito ou verdade? Essas receitinhas caseiras funcionam? Eu costumo dizer que mal não faz. Então já é uma grande coisa. Não faz mal, então... E eu não costumo recriminar, né? Eu acho que a função do médico não é recriminar. Olha, você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo. Obviamente, se aquilo estiver fazendo mal para a pessoa, a gente tem que orientar. Mas vale a orientação. A pessoa não pode substituir tudo aquilo que foi orientado no consultório, desde aquelas medidas que a gente falou até o medicamento, por essas coisas que você citou. Então, assim, eu confio mais no chá de berinjela do que no remédio que foi me orientado para tomar. Não, isso aqui não pode. Mas aí passa também pela informação que o médico dá no consultório. Então, se o médico só recrimina, ele só fala que não, e ele não dá sequência, ele não orienta, ele não informa, quem é que está falhando? É o paciente ou o médico? É uma coisa em conjunto, né? Ali é uma relação que ela precisa estar muito forte, muito estreita, né? E muitas vezes a gente precisa pensar que a gente não pode virar receitador, né? A gente, mais do que receitar um medicamento, a gente tem que falar por que está receitando, falar qual é a dieta, falar sobre atividade física, porque senão a gente realmente vira só receitador e a pessoa acaba que ela não segue as orientações. Então é complementar, né, doutor? Tudo no equilíbrio. Quem gosta de um chazinho de alho não tem problema, mas o tratamento indicado pelo seu médico é imprescindível. E você sabe que eu até falo que pode ser que até ajude mesmo. E se não ajudar e não fizer mal, às vezes ajuda. Sim. Só na cabeça da gente também. Faz parte, né? Faz parte. Se diminui só diminuindo a ansiedade da pessoa, do paciente, já vai auxiliar também. Então, não é uma coisa para a gente, né? Não é uma luta, né? Não é uma luta, exatamente. Doutor, agora qual a meta da pressão arterial, né, que a gente deve atingir depois que o paciente já iniciou o tratamento? E outra questão, é igual para todo mundo? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que as pessoas me questionam. Elas trazem o controle da pressão e falam, mas e aí, eu estou dentro, não estou dentro? Igualzinho a gente falou lá atrás, que a gente tem que classificar o paciente de acordo com a medida que ele teve, que a gente fez, e o risco cardiovascular que ele tem, isso também determina qual a meta. Qual a meta que a gente tem que atingir? Então, naqueles pacientes de alto risco cardiovascular, a meta é 13/8. Então, abaixo de 13/8 é o ideal, né?
Para aqueles pacientes que o risco é baixo ou intermediário, e para aqueles pacientes que têm aquele estágio 3 de pressão, que é acima de 18/11, para esses não, para esses a meta é 14/9. Então existe também uma meta definida lá na diretriz. A diretriz não engessa a gente. Então, eu estou com 145 por 85. Então, a gente não está engessado, é que a gente individualiza. Mas existem lá, está lá, a gente tem que seguir, existe essa meta bem estabelecida. Então, para os pacientes de alto risco, 13/8. Até 13/8 está ok. Para aqueles pacientes de risco intermediário e baixo, 14/9. Ou estágio 3, 14/9. Então, essas metas estão bem estabelecidas e a gente deve segui-las. Olha, hoje o doutor Ulisses Lima Gomes, ele que é cardiologista, nos deu uma aula aqui. Doutor, muito obrigada, viu? Quero agradecer, o senhor receber nossa equipe aqui, abrir, né, um pouquinho do seu conhecimento para o nosso público que nos assiste. A gente está ao vivo para Piracicaba e toda a região. Informações importantíssimas, principalmente para a gente frisar nesse mês de maio, né, a importância do acompanhamento para essa doença da hipertensão, que é tão importante. Doutor, eu quero agradecer muito, viu, as suas informações. Eu que agradeço mais uma vez, né? Toda oportunidade que a gente tem para poder passar essa informação é fundamental. Como a gente falou lá no início, nós estamos perdendo esse jogo aí, né? Então, precisamos fazer mais diagnósticos, né? Precisamos controlar melhor a hipertensão e o foco tem que ser na informação, né? E aí eu queria mais uma vez frisar aqui, para aqueles que não são hipertensos, então para os normotensos, que meçam a sua pressão pelo menos uma vez ao ano, tá? E para aqueles que já são hipertensos, não deixem de seguir o seu acompanhamento, de ter as suas visitas, né, periódicas ao seu médico, tá? O médico orientou aquele medicamento, tomar o medicamento regularmente, não parar de se, né, ou nem se automedicar e nem parar, interromper o tratamento. Isso tudo é muito importante e aquela história, é tratar para viver bem, né? Então, é tratar para ter vida normal, é para diminuir a chance de ter problema. Então, quando a gente passa essa informação, eu te agradeço demais, né? Agradeço a todos vocês. Eu acredito que a gente está dando um passo aí para que as pessoas possam se cuidar melhor. Muito obrigado. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Muito bom a conversa da Maria com o doutor cardiologista, trazendo todas as informações de uma maneira muito clara. É a prestação de serviço que toda a equipe da Unimed Piracicaba tem para toda a cidade de Piracicaba e região. Muito bom, viu? Dona Maria, pois não, aí, pode Neto, falar, tem participação? Tem sim, a Beth mandando aqui, tô ligadinha no doutor aqui, Opa. Sou hipertensa, levei um susto, estou esperta agora. Muito bom, isso aí, muito gente, bom, tem mais participação aqui do lado. Parabéns pela entrevista, legal. Super ajudou, informações muito importantes.